eu que vou trazer a mensagem para vocês, né? A gente vai estar conversando um pouquinho hoje. E qual o tema do nosso culto? Como que é? Show! Eu quero perguntar para você, você tem sonhos? Quais são os seus sonhos? Muitos, né? Eu, particularmente, tenho um bocado de sonho aí. Alguns já consegui realizar, outros ainda estão no modo sonho. Mas hoje a gente vai entender um pouco sobre algumas questões. Para isso eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis 45. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 8. E quando você pensa em sonhos, qual o primeiro nome de personagem bíblico que vem na sua cabeça? José, né, tia? José. É exatamente sobre José que nós vamos falar essa noite. Um dos caras mais sonhadores que eu vejo na palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Logo o primeiro livro da Bíblia, rapidinho. Gênesis 45, de 1 a 8. O ouvido ainda tá bom, viu? A minha versão diz assim: então, José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz e chorou de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês o remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, o senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém. De fato, todos nós precisamos sonhar, porque o sonho, ele nos motiva, o sonho ele vai direcionar a nossa vida, e sonhar faz a vida ter sentido. Sonhar faz parte da nossa condição humana. Nunca deixe de sonhar e nunca enterre seus sonhos. Vocês já escutaram aquela frase: olha, quem não sonha mais é porque está morto. E de fato é a verdade. Desde pequenininho, você sonhava. Você começou a lembrar daquilo da sua infância, você sonhava com alguma coisa. Eu lembro que na época de escola, chegava assim: o que você quer ser quando crescer? Aí a molecada toda falava, né? Eu quero ser jogador de futebol. Né? Eu acho que é unânime essa parada. Ou seja, são sonhos. As meninas variavam um pouco, né? Tinha menina que queria ser médica, professora e por aí vai. Mas os sonhos, de fato, são muito importantes para a minha vida e para a sua vida. Talvez alguns dos seus sonhos, eles tenham se perdido ao longo do caminho. Por alguma circunstância, você talvez esqueceu desse sonho, ou até mesmo desistiu de alguns. Porque a vida, ela é feita de dificuldades. É feita de sonhos, mas também de dificuldades. E talvez você passou por algum momento de dificuldade que você olhou para o seu sonho assim e falou: sabe de uma coisa?
eu vou deixar esse negócio para lá. Eu vou fazer outro bagulho. Esse negócio não é para mim. Talvez aquilo que você desejava tanto, com o tempo você foi crescendo, foi amadurecendo, falando, isso não é para mim. Deixa esse negócio para lá. Ou talvez você olhou para aquele sonho, para aquilo que você desejava e falou assim, esse sonho aqui foi algo absurdo que eu sonhei. Se eu tivesse ido por esse caminho, tinha dado problema para a minha vida. E é assim mesmo, é natural que alguns sonhos te levem para algo positivo e alguns sonhos te levem para algo negativo. Mas eu não quero falar sobre sonhos simplesmente. Hoje eu quero falar com vocês sobre as virtudes para um sonhador. Porque não adianta nada você apenas sonhar. Esse sonho ele tem que passar do plano sonho para o plano realidade. E para isso você precisa ter algumas virtudes que Deus ele quer de mim e Ele quer de você. Porque também não adianta você sonhar muitas coisas e não bater, não condizer com aquilo que Deus tem sonhado para você. O significado do nome de José é o seguinte, que Deus acrescente. José ele foi o 11º filho de Jacó, com a sua esposa Raquel. Todo mundo está lembrado da historinha aí, né? E o nome de José ele vai refletir exatamente o papel dele perante Israel. Porque José ele foi agente de Deus na preservação, não só do povo do Egito, também como seus familiares. Porque como todo mundo já sabe, o Egito passou por um momento, 7 anos de grande abundância e 7 anos de fome, escassez geral. Então, José foi colocado por Deus no Egito para que a linhagem, a descendência, não só da família dele, como dos outros, fossem prósperas. A Bíblia nos mostra que os filhos de Jacó, ou seja, os irmãos de José, eles tinham comportamentos inadequados, que vão revelar para a gente um caráter muito defeituoso, muito duvidoso. A exemplo, Simeão e Davi. A gente pode ver lá em Gênesis 34, verso 25 e 49, verso 5, que eles tramaram a morte dos habitantes de Siquém. Também vamos ver Dan, Naftali, Gad e Asser, que eles enganavam o pai. O pai pedia para eles irem tomar conta lá das ovelhas e eles enganavam seus pais. Também não vamos esquecer de Rubem. Rubem foi o primogênito. E não por ser primogênito ele foi o diferencial, o diferente, aquele querido por Jacó. Porque Rubem tramou a morte de José com seus irmãos. E portanto, depois de tramar a morte de José, ele vai e perde o direito da herança. Porque Rubem ele era o herdeiro principal de Jacó. Então, por ele ter pecado contra o seu pai, ele perde esse direito. E os demais filhos eram todos iguais. Todos sempre faziam algo de errado, com exceção de Benjamim, que é um filho que vem depois de José. Sem dúvida, o bom caráter de José em relação aos seus irmãos conquistou a afeição de Jacó, sem dúvida. E tem alguns motivos para que Jacó amasse mais a José. O primeiro foi esse que eu relatei, que os irmãos de José não prestavam, eles sempre estavam em desacordo com aquilo que seu pai desejava. E José, ele era filho da esposa preferida de Jacó, que era Raquel. Além do fato também de que José nasceu quando Jacó já era bem velho, já era de idade avançada. Assim, quando José nasceu, Jacó começou a amar aquele filho mais do que os outros.
E a gente pode ver na Bíblia que José sempre esteve ao lado do pai. José sempre caminhou com o pai, aprendeu com o pai, escutava o pai. E a primeira virtude do caráter de José que a Bíblia destaca para a gente, que eu quero passar para vocês hoje, é que José foi obediente ao seu pai. José sempre mostrou obediência a Jacó. Diferente dos seus irmãos, ele era tão obediente ao seu pai, que ele sempre relatava as coisas erradas que seus irmãos faziam. Sempre. Eles saíam para tomar conta das ovelhas, faziam algo que não era certo, José ia lá e contava o que os irmãos tinham feito. Nós podemos colocar aqui a obediência aos nossos pais como a primeira virtude para a formação do nosso caráter. Que a Bíblia ela nos mostra que honrar o pai então vai se tornar um princípio moral, tanto para o Velho Testamento quanto para o Novo Testamento. E tem alguns textos que nos comprovam isso. Vamos ler juntos? Daniel vai colocar para a gente aí. O primeiro texto está lá em Êxodo 20, 12, o segundo Efésios 6, 1 e o terceiro Colossenses 3, 20. Vamos ler junto? Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe. Efésios 6, 1 agora. Vós, filhos, sede obedientes. Agora vamos lá para Colossenses 3, o verso 20. Vós, filhos, vocês entenderam o princípio bíblico que nós temos? Nós devemos ser obedientes aos nossos pais. E se a gente não segue esse primeiro princípio, a gente já começa errado. Se a gente não entende que obedecer os nossos pais é um princípio que vem de Deus para as nossas vidas, o nosso caminho já vai estar errado. Pelo fato de que se a gente não consegue obedecer os nossos pais terrenos, aquele que a gente pode ver, pode tocar, pode sentir, pode conversar, se a gente não consegue obedecer a esses, como que nós vamos obedecer o nosso Pai que está no céu? Como que a gente vai escutar a voz de Deus se dentro da sua casa você não escuta os conselhos do seu pai? Ah, Patrick, mas eu já saí de casa. Mas seus pais continuam sendo seus pais. Independente se você saiu de casa, se você não mora mais com eles, se você está morando distante deles, seus pais continuam sendo seus pais até o momento que eles morrerem. Então, independente de qualquer coisa, primeira virtude que um sonhador, um jovem adolescente que sonha, tem que ter, é obediência aos pais. Então, sejam obedientes aos seus pais e aprendam, através da obediência a eles, a obedecer nosso Pai Celestial. Porque quando Deus ele fala com a gente tem que conseguir compreender a voz dele, para que aí sim a gente possa obedecer a ele. Eu acredito que quando você era criança, e você ainda não conhecia a voz do seu pai, da sua mãe, se eles falassem com você, você não ia olhar, né? Mas conforme você vai crescendo, conforme você vai estando do lado deles, você vai conhecendo a voz, e pode ser aonde for.
Se seu pai te chamar, sua mãe te chamar, você vai saber que é ele que está te chamando. Eu lembro que meu pai, ele tem um assovio que é a marca dele, né? Aonde eu estava, se meu pai assoviava, eu sabia que era o assovio dele. E se alguém tentava imitar o assovio dele, eu sabia que não era meu pai, porque eu já conhecia. Eu sabia quem era, que eu tinha um relacionamento com ele. Entenderam? Pegaram a visão? Sejam obedientes aos vossos pais. Escutei assim, fala Deus, né? Seja obediente aos vossos pais. Porque quando Deus te chamar para algo sobrenatural, você vai entender que é a voz dele e vai conseguir obedecê-lo. Ah, Patrick, mas obedecer a Deus é facinho. Só que obedecer a Deus tem uma pequena situação. É que toda vez que Deus ele te chama para algo diferente, toda vez que Ele fala contigo e manda você fazer alguma coisa, algo dentro de você tem que sofrer uma mudança. Ou você tem que sair da sua zona de conforto, ou você tem que deixar alguns pensamentos de lado, ou você tem que mudar de fato a sua vida. Se Deus está te chamando para o ministério missionário, você vai ter que mudar de vida. Deus está te chamando lá para falar dele para os ribeirinhos. Você vai ter que sair daqui de Santa Luzia e ir lá para a Amazônia, lá para os ribeirinhos. Ou seja, você vai ter que mudar. E toda obediência, a gente aprendeu aqui, que toda obediência ela vai gerar uma bênção. Ah, Patrick, então eu vou obedecer, que a bênção vai chegar. Mas às vezes, a bênção que chega para você é uma bênção interior, porque a gente tem o infeliz costume de achar que a bênção é só algo material, é algo financeiro, é uma promoção no trabalho, é uma porta de emprego, é algo assim. Mas às vezes Deus está te chamando à obediência com Ele, e a bênção que Ele vai te dar é um coração sarado. A bênção que Ele vai te dar é um conserto emocional, é um conserto espiritual. Então não vá achando que você seguindo a Deus, você vai ter muitas bênçãos no âmbito material, que não vai ser assim. Deus ele vai te dar muitas coisas, mas às vezes o que Ele quer te dar só vai tocar lá dentro do seu coração. E sabe quando a gente percebe que a bênção foi aqui dentro? Quando a gente tem um profundo relacionamento com Deus e você começa a falar com Ele, você sente um conforto, uma paz dentro de você e fala assim, caramba, eu estava precisando disso. Eu estava precisando que Deus me curasse. Eu estava precisando que Deus me tratasse nessa área. Às vezes Deus está falando contigo para você ser obediente a seus pais, porque o seu relacionamento com eles ultimamente não tem sido dos melhores. Talvez Deus está falando contigo para você ser obediente a seus pais, porque antes de vir para cá, você discutiu com seu pai, com a sua mãe dentro de casa. E Deus está falando com você assim, meu filho, quando você sair daqui, você vai chegar em casa, vai abraçar seu pai e sua mãe e vai pedir perdão. Fala assim, pai, desculpa pela minha ignorância, por não ter escutado você, por ter te desobedecido. Porque quando a gente entender e seguir esse princípio da obediência, o nosso relacionamento familiar ele vai andar mais fácil. E o nosso relacionamento com Deus então vai deslanchar. A segunda virtude do caráter de José, que a Bíblia destaca, é a fidelidade. Após o relato da prosperidade de José na casa do seu senhor, a Bíblia nos mostra que a mulher de Potifar se sentiu atraída por ele. E como que a mulher de um grande homem no Egito se sentiria atraída por um escravo? E ela quis a todo custo
se relacionar com José. Só que a proposta dela não surtiu efeito nenhum na vida daquele garoto. Porque José era um garoto novo. E ele recusou a proposta. Porque a sua fidelidade a Deus e ao seu patrão eram suficientes para que ele não cedesse à tentação. Só que ela continuou insistiu, convidando ele a pular, se deitar com ela, insistindo. E chegou um momento em que ela, não se dando satisfeita, ela armou uma situação para que ele olhasse e falasse: agora não tem jeito. Para que ele fosse forçado a ficar com ela. Só que José, ele estava tão ligado, e era tão fiel a Deus, tão temente a Deus, que aquilo ali não foi nada. E ele, correu. Ele fugiu. Ele meteu o pé. E a mulher ficou furiosa. Quando seu marido chegou, ela foi contar aquela historinha, que José tentou agarrar e tudo mais. E ele foi jogado na cadeia. José foi preso por algo que ele não fez. Só que tem um comentarista bíblico que diz que a punição, nesse caso, foi menor. A punição que foi dada a José foi menor. Porque, de acordo com alguns estudiosos da língua original, significou que Potifar, ele tinha acreditado em José, mas para que não causasse um grande estrago na sua família e nem um embaraço maior para sua esposa, mesmo assim ele mandou José para a prisão. Foi um castigo mais brando do que era de se esperar, porque se isso acontecesse em qualquer outra situação, o escravo com certeza morreria. E não há nada, escute isso, não há nada que possa comprar a sua fidelidade com Deus. Não existe proposta que possa ser maior daquilo que Deus tem para você. O mundo na sua vida vai te fazer muitas propostas indecentes, muitas propostas que vão até mexer com você. Às vezes você vai estar passando por um aperto financeiro, vai surgir aquela proposta indecente de você ganhar um algo a mais, mas da forma errada. Às vezes vai abrir uma porta de emprego para você, mas você vai ter que fazer um negócio errado. Às vezes a galera lá da tua escola vai te oferecer um beck. Ih, tem nada a ver essa parada não, é só uma onda. Vai te oferecer um copo de cerveja, uma cachaça, algo desse tipo. Muitas propostas vão aparecer. Muitas propostas. Mas nada do que você for escutar aí fora é maior do que Deus tem para te dar. Nada, nada. Que o mundo, ele já está no maligno. Então não há nada que venha do mundo que possa ser bom. O diabo, ele a todo momento, ele está usando pessoas, usando algumas situações no seu cotidiano para que você renegue a sua fidelidade com seu Deus, para que você deixe de lado a sua fidelidade com Deus. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que se eu tenho a minha fidelidade com Deus, velho, fica só com a fidelidade com Deus. Mesmo que te joguem de canto, mesmo que façam com você igual aconteceu com José,
seja preso. A gente aqui no Brasil, até o momento a gente não tem perseguição diretamente, mas chegará o tempo. Chegará o tempo. E o que vai nos firmar, o que vai nos fazer manter firme na palavra de Deus, naquilo que o Senhor deixou pra gente aqui, é a fidelidade com o nosso Senhor. A terceira virtude do caráter de José que a gente vê na Bíblia é a humildade. Depois de 2 anos, José preso, ele foi chamado por Faraó para ser intérprete do sonho, de um sonho que ele tinha tido, que nenhuma outra pessoa estava conseguindo desvendar o sonho que o rei tinha tido. E José, quando foi perguntado por Faraó se tinha habilidade ou não de interpretar sonhos, lá no verso 16 do capítulo 41, José responde o seguinte: isso não está em mim, e Deus dará a resposta de paz a Faraó. José sabia que nada vinha dele, e após dar a interpretação do sonho que trouxe paz ao coração de Faraó, José então sugere ao rei, ao soberano, que escolhesse um homem sábio, um homem inteligente, para administrar todo o reino do Egito, para saber administrar os 7 anos de prosperidade que viriam e os 7 anos de escassez que estaria por vir. José não disse que ele era o homem capaz de administrar aquele momento. Não, rei, pode deixar comigo que eu resolvo. José não falou isso. Só que o imperador egípcio, ele reconheceu que José era o homem que o Egito estava precisando. E por isso ele nomeou José como governador do Egito. A humildade está associada a uma consciência de que tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Se você é alguma coisa, vem de Deus. Se alguém te elogia pela sua inteligência, é de Deus. Se você está caminhando bem na sua vida, está conseguindo realizar seus sonhos, isso não é mérito seu, isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Se você conseguiu entrar lá naquela faculdade que todo mundo achava que era difícil, levanta a mão para os céus e agradeça, porque isso vem de Deus. Se Ele tem te sustentado na escola, na faculdade, no seu trabalho, não é por sua causa, é por causa de Deus. Tudo o que nós somos e tudo o que nós seremos só pode vir de Deus, porque Ele é o primeiro e o último. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele que é o responsável pela minha vida e pela sua, pelo ar que eu respiro, pelo ar que você respira, pelo meu livramento diário, pelo seu livramento diário. E o livro de Provérbios, ele vai nos mostrar, ele vai nos exortar a trilhar por caminhos de humildade. Podemos ver Provérbios 15:33? Vamos ler juntos? O temor do Senhor Agora vamos ler Provérbios 18, verso 12. O coração do homem e o próximo Provérbios 22, verso 4. O galardão
entendeu? A gente tem que aprender a ser humilde. E no mundo que a gente está vivendo hoje, quando se fala de humildade, as pessoas falam assim: ih, ser humilde pra quê? Sou eu e mais eu e acabou. Eu resolvo. Eu sou o cara. As pessoas têm se importado a cada dia o eu e mais eu. Não é eu e você. Antes do eu chegar em você, ele já voltou em mim já. Entendeu? Porque só eu importa. O meu ego tá maravilhoso. Só que Deus, ele tá me chamando e tá te chamando aí na contramão disso tudo. Vai ter pessoas que vão chegar para você e falar assim: olha, você tem que ser o melhor. Você tem que fazer de tudo para conseguir suas coisas. Você só depende de você. Faça o que for preciso para chegar onde você quer chegar. Só que quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê que não é bem assim. A gente nunca vai conseguir chegar aonde a gente sonha pela nossa própria vontade, pelo simples desejo de querer chegar a algum lugar. Ah, Patrick, meu sonho é passar para Universidade de Medicina. Olha, cola com o Senhor. Não tenta ir pelos seus conceitos achando que você é bem inteligente, é capaz, é tudo isso por simplesmente achar que você é. Porque quem te capacita e quem vai te colocar lá é o Senhor Jesus Cristo. Ele que vai te dar as munições certas. Ele que vai te dar os trilhos certos para você chegar aonde você quer chegar. Então, aprendam a ser humilde e vá na contramão desse egoísmo que o mundo tem pregado. Porque para muitos, egoísmo é você se rebaixar ao nada, é você se colocar abaixo de tudo, abaixo de todos. Mas humildade não é isso. Esse não é o sentido da humildade. Humildade é você saber e reconhecer que tudo vem do Senhor e que todas as coisas vêm dele. E a quarta virtude de José, para que a gente possa aprender, é que José, ele foi um perdoador. José soube perdoar. O Egito viveu por 7 anos de abundância, como foi revelado por José no sonho que o faraó teve. E também por 7 anos de fome, segundo o que estava previsto. E a fome que veio superou o tempo de prosperidade. E não atingiu somente o Egito, mas também atingiu outras terras ao redor. Segundo o comentarista Norman Champlin, ele diz o seguinte: não o globo terrestre inteiro, mas a terra conhecida pelo autor do livro de Gênesis, ou seja, o Egito, Ará, a Palestina e a Etiópia, as nações que pediram socorro ao Egito. Então, as nações que estavam em volta do mundo conhecido até então, passou por dificuldade. E é nesse momento em que a descendência de Jacó, ela vem para o Egito também pedir socorro a Faraó, sem saber que o seu irmão José era o administrador de todas aquelas coisas, porque o único lugar onde ainda tinha suprimento, onde tinha alimento, era no Egito. E quando José está ali com todo aquele povo, ele avista os seus irmãos e ele reconhece. Aí ele vai dar o alimento de benefício a eles, e
depois ele resolve prová-los, para saber se eles tinham mudado ou não. E de fato, tudo que José fez foi para que ele pudesse chegar mais próximo dos seus irmãos, para que assim então ele pudesse perdoá-los de todas as maldades que eles haviam cometido. O perdão é uma característica presente na vida daquele que tem o amor de Deus no coração. Somente quem tem o amor de Deus no coração é capaz de perdoar. E sabe qual é do perdão? É quando você chega para uma pessoa de verdade, perdoa, independente daquilo que ela fez para você. Você entrega para o Senhor, perdoa, volta a ter comunhão com aquela pessoa, volta a ter relacionamento com ela, e o tempo passa, e quando você se lembra desse episódio, ele já não dói. Ele já não dói. Você olha, aquela pessoa errou, mas daqui para frente é outra parada. Então, se você não está conseguindo liberar o perdão, se você não está conseguindo liberar o perdão para o seu amigo, para a sua família, seja para quem for, não pelo seu amor, mas peça a Deus: Deus, coloque o teu amor dentro de mim, para que eu possa perdoar assim como o Senhor me perdoa. Marcos 11:25 vai dizer: e quando estiverdes orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe dos seus pecados. Se você conseguir gerar o perdão ao próximo, se você conseguir perdoar, Patrick, mas ele fez algo absurdo, imperdoável. Não. Todos têm a chance do perdão. Porque só assim, se você conseguir perdoar, como a palavra de Deus diz, o Pai Celestial também te perdoa. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Cristo veio à terra, se fez como homem, andou entre os homens, morreu na cruz do madeiro para perdoar o seu pecado, para que você tivesse vida e vida em abundância. Então, tira o ego, esquece esse negócio, não, eu sou uma pessoa difícil. Cara, rasga seu coração e perdoa. Sinta-se leve. Deus, Ele quer dar leveza para você. Deus quer que você caminhe com mais leveza. Colossenses 3:13 vai dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns para com os outros. Perdoe-os como o Senhor lhes perdoou. Você viu? 3 textos diferentes, falando assim: olha, você tem que perdoar o seu próximo, você tem que perdoar o seu irmão, porque Cristo um dia te perdoou. Cristo um dia me perdoou. E eu não posso ser tão mesquinho de segurar esse perdão para mim. E eu tenho rasgado meu coração a cada dia, pedindo que Deus trabalhe dentro de mim para que eu possa ser mais amável, para que eu possa amar com o amor que Cristo me amou, para que eu possa perdoar da maneira em que Cristo me perdoou. Eu quero pedir que você feche seus olhos nesse momento e entenda que, como princípio deixado por Deus, você tem que aprender a perdoar seus pais, para que você possa perdoar o seu Pai Celestial.
na formação da sua vida, você tem que ter fidelidade com o Senhor Jesus Cristo, para que quando a tentação vier, você não abandone a sua fé. Seja humilde também, para reconhecer que tudo vem do Senhor, para que todas as coisas vêm do Senhor, que sem você, Deus é Deus, e você sem Deus é apenas uma pessoa. E perdoe o próximo, como Cristo perdoou. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Nesse momento, eu quero fazer 2 convites. Se você quer continuar sonhando, mas sonhando de forma diferente, sonhando que o teu Criador quer para você, e você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você reconhece que tudo vem dEle, todas as coisas vêm dEle, quero que você faça algum sinal para a gente te reconhecer, você poder vir aqui na frente para a gente poder estar te abraçando. Se você entendeu que os sonhos de Deus são maiores do que os seus, e que você precisa sonhar diferente, você quer aceitar Jesus, levante sua mão, vem aqui que eu quero te dar um abraço. E meu outro convite é para você que chegou aqui com seus sonhos esquecidos, seus sonhos enterrados. Pessoas falaram para você que você não conseguiria. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você estiver com Deus e esse for o sonho dele para você, você vai conseguir. Quero que você venha aqui na frente, para que a gente esteja orando com você também. Se você quer o novo de Deus na sua vida, nós vamos estar aqui, eu quero te dar um abraço, eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus, esteja aqui na frente também, para a gente estar reconhecendo, para a gente estar celebrando junto com você. Vamos cantar mais uma vez?
Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Nas minha presença tu vais prosperar. Pai, esses jovens, esses filhos teus estão aqui, ó Pai, porque sentiram em seu coração que precisam dos sonhos do Senhor. Eles entenderam que tudo vem de Ti, ó Pai. Então nesse momento esteja tocando no coração de cada um, que eles possam sair daqui, ó Pai, totalmente diferente como entraram, que eles possam estar sendo obedientes a Ti, fiéis a Ti, sendo pessoas humildes, sendo pessoas perdoadoras, que Teu amor esteja dentro deles, ó Pai. Nós te agradecemos também, ó Deus, por aqueles que estão aqui e reconheceram o Senhor como o Senhor e Salvador da vida deles, ó Pai. E que Teu Espírito Santo esteja entrando no coração deles, esteja limpando. Toca nesses corações, ó Pai. Espírito Santo de Deus, faça morada. Que nós venhamos estar sonhando os Teus sonhos, ó Pai, e escutando a Tua voz para Te obedecer a cada dia. Que o nosso relacionamento contigo seja mais profundo a cada dia.
que aquilo que o Senhor sonha, nós possamos estar dispostos para viver. Eu não conheço todos que estão aqui, ó Pai, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe a realidade de cada um, o Senhor sabe o que eles enfrentam diariamente. Então que Teu Espírito Santo possa estar confortando os corações, possa estar abraçando os Seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que ficasse aqui na frente só aqueles que aceitaram a Jesus agora. Só aqueles que aceitaram a Jesus. Fica aqui do meu ladinho. Gente, aqui está o Miguel. E hoje ele faz parte da minha e da sua família. É nosso irmão. Aqui, esse aqui todo mundo já conhece, né? É o Guilherme, nosso irmãozinho também. Essa aqui é a Lorena, gente. Ela também reconheceu Jesus. E é da nossa família agora. A Nicole, gente, também aceitou Jesus essa noite. E esse aqui é o Pedro. Está disposto a ter um relacionamento com Cristo também. Eu quero pedir que a juventude venha abraçar os novos irmãos aqui. Você pode ficar de pé para louvar o Senhor? Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus mais e mais. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Amém. Vocês podem sentar no lugar de vocês, por favor. É isso que Deus faz, gente. É isso que Deus faz.